Olá, eu me chamo Renato e esse é mais um programa Atentos do CCGD. Roda aí a vinheta, Mário. Bom, hoje estou aqui com a doutora Maria Luísa para falar um pouco sobre ESG, né? Um assunto aí que tem se tornado muito comum nas redes sociais, né? Nos jornais. E aí a gente resolveu trazer um pouco desse conteúdo, né? Pro nosso ouvinte, pro nosso colega que acompanha as redes sociais do escritório, né? E, Maria Luísa, esse é um termo em inglês, né? Que significa meio ambiente, compromisso social e governança corporativa, né? Como tradução livre aqui do que em inglês nós dissemos Environmental, Social and Governance, não é assim? Perfeito. E esse, apesar de ser um termo mais popular ultimamente, ele não é novo, né? Se a gente for buscar aí um pouco da história, né, sobre as primeiras aparições desse termo, a gente vai retomar aí alguns movimentos do início dos anos 2000, né, por volta de 2004, quando a Organização das Nações Unidas, juntamente com 50 ou mais instituições financeiras de grande porte no mundo, fizeram um pacto, né, para que essas instituições financeiras integrassem em suas ações práticas voltadas ao meio ambiente, né, práticas voltadas a esse compromisso social e práticas também de governança corporativa, né? Então iniciou-se esse movimento com essas instituições e depois de alguns anos aí, né, de quase 20 anos, a gente vê isso mais próximo do nosso dia a dia, não é isso? Perfeito. E pode parecer, né, pelo termo inglês, que é algo distante, mas na verdade são práticas que podem ser adotadas na rotina de qualquer empresa. E empresas tanto que prestam serviço, como empresas que oferecem algum bem de consumo, né? Então, voltado para o eixo, por exemplo, do meio ambiente. Reduzir a poluição, emissão de gases poluentes, se preocupar com o trajeto daquele bem de consumo, como ele vai ser descartado. No eixo social, né? Se preocupar com políticas que sejam inclusivas, com preocupações em relação à legislação trabalhista, em realmente implementar essa legislação de forma correta, né, dentro da empresa para os seus colaboradores. E no eixo da governança, ser uma empresa transparente, uma empresa que tenha como líderes pessoas diversas e, enfim, que sejam transparentes tanto com os colaboradores como as pessoas que vão consumir o serviço ou o bem de consumo daquela empresa. Pois é, Maria Luísa. Isso, na verdade, até tem se tornado mais importante nos dias de hoje, porque esse mesmo consumidor, né, ele tem se tornado mais exigente. Sim. Né? Esse consumidor, ele tem se tornado cada vez mais atento a essas práticas dentro das empresas que são produtoras aí daquilo que ele consome, né? Daquilo que ele consome. Embora o consumidor mais simples, o consumidor mais básico, não saiba o que é ESG, ele, diante de uma escolha entre um produto e outro, ele pode acabar escolhendo aquela que, exatamente por suas práticas, apresenta um produto mais ambientalmente adequado, né? Ou então a empresa ela está inserida dentro desses aspectos sociais de maneira mais forte, de maneira mais firme, né? E a gente acaba vendo isso na prática com grandes empresas, inclusive, né? Sim. Hoje em dia nós temos vários exemplos partindo dessas grandes empresas, né? Como Microsoft e Apple, que passaram a publicizar alguns compromissos com o meio ambiente, né? De reduzir as pegadas de carbono no processo produtivo exatamente desses seus produtos, né? E aí isso pode ser um critério de avaliação do consumidor, né? Eu vou adquirir o produto dessa empresa porque é uma empresa que contribui com o meio ambiente, né? Em detrimento de outras empresas que produzem um bom produto, mas que não têm esse compromisso, né? Da mesma forma no social, com empresas que têm, por exemplo, regras de inclusão social, né? Você vê que a empresa tem essa questão mais humanizada, né? Perfeito. Isso acaba aderindo aí ao consumidor e ao consumidor de modo geral, né? E isso a gente percebe principalmente nas gerações mais recentes, né? O pessoal aí dos anos 90 para os anos 2000, que aí já tem uma consciência maior sobre questões ambientais, ou pelo menos essa consciência ela é mais evidente do ponto de vista social, né? Do ponto de vista do meio ambiente, né? Isso acaba sendo importante por isso. Sim. Tá? Nós temos exemplos, por exemplo,
de empresas como a Reserva, né, que é uma empresa de moda masculina e feminina, né, fazendo campanhas voltadas exatamente para isso, né? Olha, você compra na Reserva e parte do que a Reserva arrecada com a compra daquela coleção é voltado para uma instituição de caridade ou para uma ação social. Isso acaba estimulando o consumidor, né? Que em vez de comprar roupa em outro lugar, pensa, eu vou comprar naquela loja porque eu sei que há um retorno social para aquilo que eu estou fazendo, né? Então, do ponto de vista do consumidor, isso acabou sendo mais importante do que outros aspectos, exatamente por essa consciência que a gente vê de maneira mais abundante nos dias de hoje. Do ponto de vista do empresário, o que é que eu percebo? O empresário que quer atingir essa camada, o empresário que quer chegar a esses consumidores, ele investe no ESG exatamente para se destacar diante de seus concorrentes. Inclusive pequenas empresas, né? Inclusive pequenas empresas, né? Por exemplo, o escritório, o CCGD, ele já começou a implementar algumas políticas nesse sentido, né? Exatamente. Não são só empresas que produzem algum bem ou que prestam um serviço determinado. O serviço de advocacia, ele pode sim impactar nesses três eixos, né, que a gente citou aqui, de forma com condutas diárias mesmo, assim, tanto para os colaboradores, né, do escritório, como também para as pessoas que são impactadas de alguma forma com o serviço que a gente presta. E aí, isso, apesar de ser um conceito relativamente novo, a gente pode dizer que o Código Civil, ele já trouxe, né, esse conceito quando ele afirma que a empresa ela tem uma função social. Isso porque a empresa ela não serve apenas para gerar lucros, né, para os sócios, para as pessoas que lideram, que tomam a frente daquela empresa, mas ela deve impactar de forma a gerar emprego, de forma a impactar na cadeia produtiva, ou com um serviço que seja inovador, que traga um bem, né, para a sociedade de forma geral. E acho que é isso, Renato. O exemplo que a gente traz aqui do escritório, na verdade, pode ser aplicado a vários negócios, né, a vários serviços, a várias instituições, inclusive órgãos públicos, né? O órgão público, quando estabelece, por exemplo, um código de ética, um canal de denúncias, ele está aplicando uma prática de ESG. O que eu acho que é importante hoje, Maria Luísa, é que as empresas e as instituições, de um modo geral, formalizem esse compromisso, né, e publiquem que estão adotando essas práticas, né? Organizem isso de maneira lógica, de maneira, inclusive, planejada, né, para o futuro. É como se fosse um selo de qualidade, né? Também. Como se aquela empresa, ao tomar essas medidas, né, adotar essas práticas, ela tivesse um selo de qualidade e transparecesse para o público e até mesmo para os seus colaboradores que está se preocupando com questões que são fundamentais, que são pilares que deveriam ser inerentes a qualquer empresa, na verdade. É isso. O CCGD, por exemplo, para quem está nos acompanhando, já está implementando uma política de ESG, né? Estamos planejando isso e aos poucos a gente vai adotando essas práticas. Então eu convido a todos a entrar no nosso site, ver um pouco do que a gente já fala lá sobre ESG e também acompanhe o nosso canal aqui no YouTube, nos agregadores de podcast, né? Todas as quartas-feiras nós lançamos um conteúdo novo e nos próximos, quem sabe, também voltaremos a falar sobre isso. Então, muito obrigado, Maria Luísa. Obrigada, Renato. Não deixem de deixar um comentário aqui sobre qualquer impressão que você teve sobre o vídeo, deixar seu like também. E a gente espera você na próxima quarta-feira, às 10 horas, aqui no YouTube e também em qualquer agregador de podcast seu preferido. É isso aí. Obrigado.